ou ser direto. Quem sente necessidade de se explicar o tempo todo não é incompreendido. É fraco aos olhos dos outros. E quanto mais você tenta se justificar, menos valor você transmite. Hoje, você vai entender por que o silêncio começa exatamente onde a explicação termina. Então vamos aos ensinamentos. Número 8. Quem se explica se rebaixa. Você não perde respeito de repente. Você abdica dele frase por frase. Cada explicação desnecessária é uma autorização silenciosa para te diminuir. Explicar demais não é maturidade, é medo de sustentar posição. A mente humana não respeita quem precisa se justificar. Respeita quem permanece firme mesmo sob desconforto. Quando você explica, você sinaliza dúvida. E dúvida convida a questionamento. Questionamento constante destrói a autoridade. Você acha que está sendo claro, mas está sendo lido como instável. Você acha que está sendo justo, mas está sendo visto como negociável. O excesso de palavras comunica dependência emocional, e dependência nunca gera respeito. Gera tolerância temporária, e tolerância acaba quando surge alguém mais firme. Quem confia no próprio valor não corre atrás de compreensão. Sustenta o silêncio e aceita a consequência. Explicar demais é tentar controlar a percepção alheia, e isso é fraqueza estratégica. O controle real vem do comportamento, não do discurso. Toda vez que você se explica, você abre espaço. Espaço para dúvida, espaço para teste, espaço para invasão de limites. E limites invadidos viram hábito. O mundo aprende rápido quem pode pressionar. E aprende ainda mais rápido quem cede. Você fala para evitar conflito, mas o respeito nasce do risco do conflito. Quem nunca sustenta tensão nunca impõe valor. Explicar tudo dissolve tensão. E sem tensão não há presença. Sem presença não há impacto. Sem impacto não há respeito. Enquanto você se explica, outro se posiciona. E quem se posiciona ocupa o espaço que você abandonou. Número 7. A necessidade de ser entendido é fraqueza disfarçada. Existe uma armadilha silenciosa que destrói o respeito sem fazer barulho. A necessidade de ser entendido. Quando você precisa que todos compreendam suas intenções, você já entregou o controle. Pessoas fortes não imploram por validação mental. Elas agem e deixam o impacto falar. Quanto mais você tenta se explicar, mais mostra que depende da aprovação alheia para se sentir seguro. A mente humana interpreta isso como carência de posição. Quem se explica demais quer evitar julgamento, mas acaba provocando exatamente isso. Você acredita que está sendo transparente, mas o outro só enxerga insegurança. A tentativa constante de justificar decisões revela medo de desagradar. E quem tem medo de desagradar jamais será respeitado. O respeito nasce quando você aceita ser mal, interpretado por quem não merece. Explicação. Nem todo silêncio é fraqueza. Alguns são blindagem. Explicar tudo é abrir sua estratégia, suas intenções e seus limites. Pessoas não respeitam o que conhecem demais. Respeitam o que não conseguem manipular. Quando você fala além do necessário, você perde mistério. E sem mistério, você perde vantagem psicológica. Quem exige ser entendido vive se ajustando. Quem se ajusta o tempo todo nunca lidera. O mundo não premia quem se justifica, premia quem sustenta decisões mesmo sob desconforto. A clareza excessiva é um convite à interferência. Quanto mais você explica, mais o outro sente que pode opinar. Opinião vira cobrança. Cobrança vira controle. E controle nunca respeita o controlado. A verdadeira firmeza está em agir sem pedir permissão emocional. Você não deve explicações para quem não construiu nada com você. Quem se sente ofendido pelo seu silêncio já estava se beneficiando da sua fala. A necessidade de ser entendido nasce do medo de perder vínculo. Mas vínculos baseados em explicação constante são frágeis. Quando você para de se explicar, alguns se afastam. E isso não é perda, é filtragem. O respeito começa exatamente onde a necessidade de agradar termina. Número 6. Explicação não é respeito, é negociação de valor. Existe uma crença perigosa que te ensinaram desde cedo. Se você explicar bem, será respeitado. Isso é falso. Explicação não gera respeito, gera negociação. Toda vez que você se explica demais, você coloca seu valor em discussão. Você abre uma mesa invisível onde o outro sente que pode barganhar seus limites. Pessoas não respeitam quem precisa convencer. Respeitam quem sustenta posição sem pedir concordância.
O erro está em confundir clareza com submissão verbal. Clareza é dizer o necessário. Submissão é justificar o óbvio. Quando você tenta fazer o outro entender, você se coloca abaixo dele emocionalmente. E hierarquia psicológica define o respeito. Quem está acima não se explica, se posiciona. Quem está abaixo tenta ser aceito. O excesso de palavras entrega ansiedade. Ansiedade denuncia medo de rejeição. E ninguém respeita quem age por medo. Você pensa que está evitando conflito, mas está apenas adiando a perda de autoridade. Cada explicação extra ensina o outro que você pode ser pressionado. Pressão vira teste. Teste vira hábito. E hábito vira desrespeito aberto. O mundo não respeita boas intenções. Respeita limites claros. Limites não precisam de justificativa longa. Precisam de firmeza. Quando você fala demais, dilui o impacto da decisão. A decisão deixa de ser um ponto final e vira uma vírgula aberta. Pessoas entram na conversa porque você deixou espaço. Quem respeita não entra onde não há espaço. O silêncio firme comunica mais do que qualquer argumento bem construído. Ele mostra que você não está disponível para negociação emocional. Explicar demais é pedir licença para ser levado a sério. E quem pede licença já aceitou a posição inferior. Respeito não se pede, se impõe pelo comportamento consistente. Quando você entende isso, para de explicar e começa a sustentar. E quem sustenta, naturalmente, passa a ser respeitado. Número 5. Quem justifica demais ensina os outros a desrespeitar. O desrespeito raramente começa com um ataque direto. Ele nasce da repetição permitida. Cada vez que você justifica além do necessário, você educa o outro a ultrapassar seus limites. As pessoas testam até onde podem ir e usam suas explicações como mapa. Quando você se defende o tempo todo, passa a mensagem de que sua posição é frágil. Fragilidade convida a invasão. Você acredita que está sendo educado, mas está sendo lido como permissivo. O respeito não é mantido por gentileza excessiva, é mantido por coerência firme. Quem se justifica demais tenta antecipar críticas. Mas quem vive antecipando críticas, vive em posição de defesa. E quem vive se defendendo nunca impõe presença. Explicar cada decisão é abrir margem para julgamento constante. Julgamento constante desgasta a autoridade. Autoridade desgastada vira irrelevância. O outro começa a te questionar porque aprendeu que você sempre responde. E quem sempre responde nunca encerra. O erro não está em falar, está em falar para quem não respeita. Pessoas que respeitam não exigem explicação, observam comportamento. Quando você se justifica, você transfere poder. Poder de concordar, discordar, validar ou invalidar. E ninguém respeita quem entrega esse poder com facilidade. O silêncio bem sustentado cria desconforto. E desconforto reorganiza hierarquias. Quem não aguenta silêncio, não aguenta liderança. Justificar tudo é uma tentativa de manter controle emocional sobre o outro. Mas o controle real surge quando você aceita não controlar. Você não precisa ser entendido por todos. Precisa ser consistente. A consistência cala questionamentos. A repetição do silêncio educa mais do que qualquer discurso. Quando você para de justificar, o outro ou se ajusta ou se afasta. Em ambos os casos, você recupera o respeito. Número 4. Respeito nasce quando você aceita não agradar. Existe um ponto decisivo que separa quem é respeitado de quem é apenas tolerado. Esse ponto é a aceitação de desagradar. Enquanto você tenta manter todos confortáveis, você sacrifica sua posição. Pessoas respeitam quem não negocia seus limites para manter a aprovação. A necessidade de agradar empurra você para explicações longas, justificativas emocionais e concessões silenciosas. Tudo isso comunica medo de perder aceitação. E medo nunca gera respeito. Quando você aceita que nem todos vão gostar das suas decisões, você se fortalece. O respeito não vem da empatia excessiva, vem da previsibilidade firme. Quem muda discurso para evitar desconforto, perde identidade. E sem identidade não existe autoridade. A tentativa de ser bem visto por todos dissolve sua presença. Pessoas passam a te ver como adaptável demais. Adaptável demais é manipulável. Quem agrada demais acaba sendo usado e descartado. O estoicismo prático não busca aprovação, busca coerência interna. Coerência cria estabilidade. Estabilidade cria confiança. Confiança cria respeito. Quando você para de explicar para agradar, seu silêncio começa a pesar. O outro percebe que não controla mais sua reação.
Isso gera tensão, e tensão reposiciona forças. A maioria não rejeita você por ser firme, rejeita porque perdeu acesso. Quem se afasta quando você se posiciona, nunca respeitou você de verdade. Respeito não vem de ceder, vem de sustentar. Sustentar decisões difíceis sem se justificar é sinal de força psicológica. Você não precisa levantar a voz, precisa manter o chão. Quem pisa firme não corre atrás, e quem não corre atrás passa a ser seguido. Número 3. Silêncio firme é uma declaração de autoridade. O silêncio não é ausência de resposta, é presença controlada. Quando você para de se explicar, você força o outro a lidar com a própria expectativa. Pessoas acostumadas com suas justificativas se sentem desconfortáveis quando elas somem. Esse desconforto não é erro, é reposicionamento. Quem ocupa a autoridade não reage a toda a provocação. Reagir demais revela vulnerabilidade. O silêncio firme comunica que você não está disponível para jogos emocionais. Ele encerra discussões sem precisar vencer argumentos. Argumentos mantêm a disputa viva. O silêncio encerra. Quem domina o próprio impulso domina o ambiente. Explicar demais é reagir. Silenciar é escolher. A escolha consciente cria superioridade psicológica. Quando você fala menos, suas palavras passam a pesar mais. Peso vem da escassez. Tudo que é abundante perde valor. O mesmo acontece com explicações. O silêncio força o outro a preencher lacunas. E as lacunas geralmente trabalham a seu favor. Quem não consegue te ler, não consegue te controlar. Controle é o oposto de respeito. O respeito surge quando o outro percebe que não tem acesso total a você. O silêncio bem sustentado não pede atenção. Ele impõe presença. Não é frieza, é disciplina emocional. Quem confunde silêncio com fraqueza não entende poder interno. O silêncio firme cria limites invisíveis. E limites invisíveis são os mais difíceis de violar. Quando você domina o silêncio, não precisa provar nada. E quem não precisa provar nada naturalmente se torna referência. Número 2. Quem se posiciona sem explicar vira referência. Existe um momento em que as pessoas param de te testar. Esse momento chega quando você se posiciona sem explicar. Referência não nasce de discurso bonito. Nasce de postura constante. Quem é referência não convence, influencia pelo comportamento. Quando você sustenta decisões sem justificativa emocional, o ambiente se ajusta a você. As pessoas observam antes de falar. Pensam 2 vezes antes de questionar. Isso não é medo, é reconhecimento de firmeza. Quem explica demais se torna previsível. Previsibilidade excessiva elimina impacto. Já quem fala pouco e age com consistência, cria expectativa e respeito. O cérebro humano busca padrões fortes, e padrões fortes vêm de ações repetidas, não de explicações longas. Quando você se posiciona e não recua, você ensina sem palavras. Ensina onde começa e termina seu limite. Ensina o que é aceitável e o que não é. Ensina que sua presença não está em debate. Pessoas passam a medir palavras perto de você porque sabem que você não negocia sua base. Isso é autoridade silenciosa. Você não precisa se impor. O ambiente faz isso por você. Quem tenta forçar explicação está tentando recuperar controle perdido. Mas quando você não oferece, o controle não volta. O respeito cresce no vazio deixado pelo silêncio firme. A maioria fala para ser aceita. A minoria se posiciona para ser respeitada. É por isso que poucos lideram e muitos seguem. Quando você entende isso, muda a lógica interna. Você não responde para provar, você age para definir. E quem define vira parâmetro. Quem vira parâmetro não precisa explicar nada. Número 1. Explicação em excesso é medo de perder controle. Quem explica demais acredita que está no comando, mas na verdade está tentando não perder controle. O impulso de justificar nasce do medo de reação, de rejeição, de conflito. Esse medo dirige suas palavras antes mesmo de você perceber. Quando você sente necessidade de se explicar, é porque já concedeu poder emocional ao outro. E quem concede poder passa a reagir, não a conduzir. Controle real não vem de antecipar respostas, vem de sustentar consequências. Pessoas fortes não ajustam discurso para cada olhar, ajustam comportamento ao próprio código. Explicação excessiva revela urgência interna. Urgência comunica fragilidade. Fragilidade convida pressão. Você acredita que falando mais evita problemas, mas falar mais só prolonga disputas. Cada frase adicional abre uma nova brecha. Brechas viram perguntas. Perguntas viram cobrança.
Cobrança vira desgaste. Quem se explica demais vive cansado. Cansado de provar. Cansado de sustentar narrativas, cansado de se defender. O silêncio firme economiza energia psicológica. Ele encerra ciclos antes que se tornem conflitos. Quando você para de explicar, o outro é obrigado a lidar com a própria frustração. E isso não é crueldade, é maturidade emocional. Você não é responsável por acalmar a ansiedade alheia. Quem exige explicação constante quer controle, não clareza. E controle nunca respeita o controlado. O respeito surge quando o bíceps outro percebe que não consegue te mover com pressão emocional. Você não precisa vencer discussões, precisa parar de entrar nelas. Quem não entra não perde. Quem não perde mantém posição. E quem mantém posição mantém respeito. Você não precisa ser entendido para ser respeitado. Precisa ser firme o suficiente para sustentar o silêncio. Quem para de se explicar não perde pessoas, perde interferências. E é aí que o respeito começa. Se este vídeo fez sentido, o próximo vai incomodar ainda mais. Ele está aparecendo na sua tela agora.